Boa noite, pessoal, tudo bem? Conforme a gente tinha combinado há algumas semanas, toda segunda-feira eu vou fazer um vídeo com o resumo do que foi ministrado no sábado, para que as pessoas que por algum motivo não puderam comparecer no treino ou saíram mais cedo, enfim, não puderam ouvir sobre a palavra, essa é a oportunidade que vocês têm de saber o que a gente falou no sábado. Então, o tema do que a gente passou para vocês no sábado era: faça o melhor uso do seu tempo. Então é uma referência e uma reflexão que a gente traz sobre como a gente está usando o nosso tempo aqui na Terra, né? O que a gente está fazendo com esse tempo que Deus nos disponibilizou e a maneira como a gente está glorificando isso que Ele nos deu com relação à nossa saúde, à nossa família, a possibilidade que a gente tem de praticar esse esporte que a gente gosta. Então é sobre isso que eu queria comentar nesse vídeo de hoje. Então, nos dias de Jesus, a palavra ela vai trazer que ele se locomovia para chegar num lugar ao outro, na grande maioria a pé. A maneira mais rápida de se chegar a algum lugar era na velocidade de um cavalo naquela época. Mas a Bíblia ela traz que, em alguns textos, que eles se locomoviam a pé. E isso demorava algum tempo. Eu fiz uma pesquisa bem rápida na Bíblia, na internet, e alguns pesquisadores, isso não está claro na palavra, obviamente, mas considerando a menção dos lugares de onde ele ia, onde ele pregava e voltava, imagina-se que ele, nesse ministério dele de 3 anos, que foi dos 30 aos 33, ele tenha percorrido mais de 5.000 quilômetros. Então imagina o quanto ele andava. Isso dá 1.600 quilômetros por ano. Em média, quase 5 quilômetros por dia, né? E alguns dias, obviamente, que ele não andava. Então, provavelmente, teve alguns dias que ele fez mais de 10, 15 quilômetros no dia, né? Então, isso acabava sendo uma demora para se deslocar. Ele levava muito tempo para chegar de um lugar ao outro. Em contrapartida, ele tinha um momento muito rico com os seus discípulos, né? Imagina quanta coisa ele podia trocar durante esse período, quantas informações, quantas trocas, o quanto ele ministrou sobre a palavra durante esses caminhos, enquanto ele percorria essas distâncias. E aí a gente passou um tempo, né? E aí criamos motores, foi criado o motor a combustão, em 1830 eu pesquisei, aí depois se criou o avião. E por que se foi feito isso? Por que se criou isso? Em resumo, a grande maioria dessas coisas elas foram criadas para economizar tempo, né? Para você economizar um tempo de uma distância, no lugar onde você estava, até chegar em outro lugar. Então, um percurso que você levaria dias, meses, semanas para percorrer, com o carro você vai em horas, com o avião você vai em horas, uma distância que você levaria semanas para percorrer. Então, basicamente, era para se economizar tempo. E por que será que a gente tem menos tempo do que nunca? Não é difícil você se pegar falando como a semana passou rápido, como o mês passou rápido, eu nem vi passar. Você vê, a gente já está em julho, eu não vi passar esse ano. O julho começou esses dias, a gente já está no dia 10. Engraçado isso. Nós fizemos algumas coisas, criamos algumas coisas para que para a gente pudesse ter mais tempo, e a gente está com menos tempo. É uma reflexão que eu quero que vocês façam, né? Hoje não parece que temos menos tempo do que nossas bisavós que andavam de charrete, que andavam de cavalo. Parece que a gente não tem tempo, porque eles tinham muito mais tempo, eles podiam fazer muito mais coisas naquela época, né? E hoje a nossa vida ela acaba sendo um ciclo. Você acorda, toma café, vai para o trabalho, almoça, volta para o trabalho, volta para casa, janta, dorme, e assim a gente é engolido por esse ciclo que a gente acabou imerso, né? Então, é uma das coisas que você mais ouve nos dias de hoje, e eu me pego muitas vezes comentando sobre isso. Eu não tenho tempo para nada. Meu Deus, não me sobra tempo. Eu não consigo fazer nada. É algo que a gente sempre fala. Então aqui eu queria tentar trazer algo no coração de vocês
que o tempo ele vai continuar o mesmo. O mesmo tempo que Jesus tinha naquela época, a bisavó de vocês tinha, o mesmo tempo que a gente tem hoje. São as 24 horas do dia. E eu garanto que com essas 3 dicas, a sensação que vocês têm ao fim do dia pode mudar. E você vai colocar a cabeça no travesseiro com a sensação de que o tempo foi melhor gerido no fim do dia. Tá? Então a primeira coisa que eu queria trazer, a palavra vai dizer em Salmos 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Então aqui ele menciona a importância que os nossos dias têm para que a gente possa ter mais sabedoria. Então por que a gente negligencia esse tempo que a gente tem? Se é tão importante assim? Se é importante para que a gente possa ter sabedoria, por que a gente não corre atrás de alguma coisa que realmente importa, alguma coisa que realmente faça sentido? Ou alguma coisa que vai agradecer, glorificar o nome do Senhor, né? Então aqui em Tiago 4:14, a palavra vai falar assim: pois não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida, sois como o vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Algumas versões vai trazer que se dissipa, que vai embora. Então aqui esse tempo, aqui nessa palavra, ele vai trazer que o tempo é curto. Né? E por que será que a gente não valoriza esse tempo que a gente tem aqui? Que a palavra está dizendo, né, que é como se fosse um vapor que ele se dissipa. Então essa é a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer. E que a vida passa muito rápida na nossa frente. Então é importante que a gente valorize isso. Então é por isso que eu queria trazer 3 dicas para que possamos aproveitar mais o tempo, seguindo alguns princípios que a palavra nos traz. E glorificando esse presente que todos nós recebemos, que é a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, nosso trabalho, a oportunidade que a gente tem de praticar esse esporte que a gente tanto gosta. Então, com essas 3 dicas, eu creio que a gente pode, de certa forma, glorificar o Senhor e agradecer Ele por tudo que Ele nos dá, né? E gerir melhor nosso tempo. Então, a primeira dica é: sirva mais a Deus. Quando eu estou falando assim, que sirva mais a Deus, eu não estou querendo dizer para que você sirva na igreja. E se você é um voluntário, ok, parabéns, eu acho que isso é muito louvável. Mas o que eu queria trazer aqui colocar que você deve dedicar um pouco do seu tempo para algumas coisas. A primeira delas é a leitura da palavra. A importância que a palavra tem, a leitura. Ah, Max, mas eu não consigo ler, eu não consigo focar, enfim. A internet ela é algo muito rico nesse sentido. Tem ministrações de pastores, tem vídeos sobre ministrações, tem vídeos sobre princípios da palavra. Então você pode usar a internet como uma ferramenta para isso, para realmente trazer como se fosse uma leitura da palavra. Enfim, não necessariamente na Bíblia física, mas você acaba, de certa forma, tendo um conhecimento sobre isso, né? Dedicar um tempo de oração é muito importante. Quando eu era no início da minha conversão, eu sou convertido há pouco tempo, mas eu tinha muita dúvida sobre como orar, né? Como que a gente deve orar, e você vê aqueles pastores subindo no púlpito e orando, você vê às vezes na célula as pessoas, os líderes orando de forma tão bonita, e você fala assim, mas eu não sei orar desse jeito. E aí eu fui aprendendo que a oração ela não precisa ser daquela maneira, você não precisa usar aquelas palavras bonitas, você pode conversar com como se Deus estivesse aqui do teu lado, porque na verdade Ele está ouvindo o que você está falando. Então você pode ter uma conversa informal. E você não precisa dedicar, a partir de agora eu vou orar 1 hora por dia, vou orar 1h30 por dia. Você não precisa fazer assim. Você pode estar indo para o teu trabalho e conversando com ele, sendo grato, mostrando para ele a gratidão que você tem de estar vivo, de estar indo para o teu trabalho, estar tomando um banho, você pode estar conversando com ele, você pode estar indo para academia, você pode estar falando, você pode estar treinando, você pode estar conversando com ele. Então, converse com o Senhor. Demonstre o quanto você é grato, o quanto você é feliz pela vida que você tem, né? Troca essa ideia com ele. Eu acho que essa eu tive esse entendimento, né? Que você não precisa usar palavras rebuscadas, você pode conversar,
Ele está te ouvindo. E eu entendo que é uma maneira mais fácil de você se conectar com ele, se você ficar mais próximo dele. Cuidar das outras pessoas é uma forma de servir a Deus. Cuidar das pessoas que estão perto de você, da tua família, teus vizinhos, não sei, teus parentes, teus amigos, as pessoas que estão no teu trabalho, as pessoas que você vê em condições precárias na rua. Então, cuidar das pessoas é uma maneira de você estar servindo mais a Deus, que é a minha primeira dica. Falar do amor de Deus para as outras pessoas é uma maneira de você servir. Ouviu algo interessante? Anota. Se você ouviu algo que tocou teu coração, anota, fala para tua esposa, fala para teu filho, fala no teu trabalho. Você falar do amor de Deus, ou você falar da palavra de Deus, você está de certa forma servindo a Deus. Então essa é a primeira dica, sirva mais a Deus. Aí a segunda dica, antes de falar, eu quero trazer uma reflexão de um trecho da Bíblia, que vai falar assim, Mateus 6, 33, 34, ele vai falar assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então aqui a palavra ela traz, e tudo que Deus fala na palavra, ou ela aconteceu, ela vai acontecer. E se ela não estiver acontecendo, é porque alguma coisa a gente está fazendo de errado. A gente tem que calcular alguma rota e acertar algumas coisas. E aqui ele fala que se você buscar primeiro o reino de Deus, tudo as outras coisas vão ser ofertadas para você. Tudo que você precisa será entregue para você. Então eu acho que fecha essa primeira dica com chave de ouro, que é sirva mais a Deus. A segunda dica, em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo vai dizer assim, e não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então ele fala assim que o teu corpo, ele é o templo do Espírito, é o templo onde habita o Espírito. Então a segunda dica é cuide-se mais de você. Aqui a gente está falando com atletas, mas essa palavra ela pode ser compartilhada com outras pessoas. E mesmo você sendo um atleta, é importante que a gente traga alguma reflexão sobre se cuidar, né? Então cuide da dieta, exercícios regulares, tomar cuidado com açúcar, vão ao médico regularmente, faça uma avaliação, cuida do coração. Então qualquer sintomas que você sentir, busque um profissional. O homem ele é um pouco complicado, né? Ele deixa para ir no médico quando as coisas já estão assim, em últimos casos, quando você já está com aqueles sintomas, enfim, você já não aguenta mais, aí você vai buscar um médico. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. E se a sua saúde estiver bem, você terá mais disposição com as outras coisas, você vai ser uma pessoa mais feliz, vai ter mais bom humor, vai ficar mais bem-humorado. Isso melhora a tua relação com a esposa, com o filho, melhora a tua relação no trabalho, e todas as outras coisas vão melhorando. Então a importância de você se cuidar mais. Então a primeira dica que eu trouxe é sirva mais a Deus, né? Sirva mais a Deus. A segunda dica é cuide-se mais. E a terceira e última dica, que talvez essa é a mais importante, e boa parte do Novo Testamento fala sobre isso, e eu acredito que com isso a gente poderia resolver, se não todos, 99% dos problemas que o nosso mundo tem. Então a terceira dica, ame mais, né? Então João 4,7 ele vai falar assim: amados, ame-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É bonito nessa passagem. Em Romanos 13,10 ele vai falar assim, o amor não pratica o mal contra o próximo. Então é por isso que eu digo que quase todos os problemas do mundo seriam resolvidos. Porque se você não praticar o mal ao próximo, né, quase que tudo de errado não aconteceria. Portanto, o amor é cumprimento da lei. Então é como se o amor... o amor é uma lei. Amar as pessoas é uma lei. Então ame mais, se dedique mais às pessoas que estão perto de você. Você começa primeiro dentro de casa, para depois ir para fora. Como se fosse uma corrente, né? Então você começa em casa,
durante o almoço, converse mais com a tua família, evite celular, quando você for almoçar, deixa de lado o celular, almoce, converse, conte como foi seu dia. O homem geralmente, quando a mulher pergunta assim, como foi seu dia? Bom. E o fulano e tal, como que tá? Bem. Como foi o treino? Legal. Então o homem ele é muito monossilábico. Então se vocês querem acabar com isso, e o homem é porque ele é assim, né? É a maneira como ele tem de se comunicar. E tá tudo certo. Quando ele fala que foi bom, é porque foi bom. Se ele fala foi ruim, é porque foi ruim. Então se você quer evitar isso, pergunta primeiro pra tua esposa, como que foi teu dia? Porque aí provavelmente você não vai ter tempo de falar como foi o teu, porque aí já era, né? Ela vai começar a contar e aí vai embora, né? Então, umas brincadeiras à parte, eu acho que algo muito importante para que a gente faça. A refeição é uma hora muito importante para que a gente possa conversar, ver como que o filho está, ver como que foi o dia dele, perguntar como que ele está indo, porque ali também você pode pescar alguma coisa do que está acontecendo, né? Não deixe de falar o quanto alguém é importante, que isso também é amar. Quando alguém faz algo para você, pode ser amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém que joga com você. Não deixe de falar o quanto ele é importante, o quanto aquilo foi legal, o quanto você achou bonito aquilo que ele fez. Nunca deixe de exaltar as coisas boas que você vê, né? Isso é muito importante e é uma maneira de você demonstrar amor pela pessoa, né? E se cerque de pessoas que você ama, fique perto dessas pessoas, porque não tem como você andar com pessoas que você ama e não ser feliz. Isso eu acho que é algo muito, muito interessante que a gente tem que levar. E Jesus nos deixou um ensinamento muito importante, quer dizer, deixou muitos ensinamentos, mas no dia da ceia, num momento acho que muito difícil que ele estava vivendo, de angústia, ali ele já sabia que ele ia ser traído, ali ele já sabia que Pedro iria negá-lo, uma das pessoas que ele mais dedicou tempo iria negá-lo, né? Ali ele já sabia de tudo isso, então você imagina a angústia que ele estava vivendo, foi um pouco antes dele ser preso na Santa Ceia. Ele deixa uma dica muito importante e muito interessante. Ele fala assim, em João 13:34, ele vai falar: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós amei uns aos outros. E aqui é como se ele fechasse com chave de ouro aqueles 3 anos de ministério, dizendo assim, olha, tudo que eu ensinei para vocês, aqui está o principal, ame uns aos outros, como eu vos amei. Deem todo esse amor para as pessoas, assim como eu dei para vocês. É muito bonito isso que ele deixa, como talvez um dos últimos ensinamentos que ele deixa, né? Então, quando chegar em casa, antes de vocês dizerem assim, eu não tive tempo para nada, não tenho tempo para nada, não consigo fazer nada, dê uma olhadinha, eu fiz isso. Tá? Não quero dizer que eu não faço, enfim, eu tenho me policiado com relação a isso. Peguem o celular de vocês, deem uma olhadinha quantos minutos por dia, com a média que vocês ficam no Instagram, veem televisão. A minha deu 1h20 por dia, eu tenho me policiado bastante, já foi muito maior. Então, vejam se realmente a gente não tem tempo para nada ou se realmente a gente às vezes não faz uma boa gestão do nosso tempo. Então nós temos tempo, a gente tem tempo sim para fazer o que a gente quiser, só que a gente precisa fazer uma gestão melhor desse nosso tempo. O problema é que a gente tem dificuldade de administrar nosso tempo. Então o que eu trouxe para vocês hoje uma das dicas direcionada a Deus, sirva mais. À medida que puder, obviamente, você não precisa falar assim, a partir de hoje eu vou servir 2 horas por dia, 3 horas por dia. Começa com 10 minutos fazendo um devocional, 15 minutos, enquanto estiver fazendo uma esteira, lê a palavra, fazendo uma bicicleta, lê a palavra, enquanto estiver indo para o carro, escuta uma ministração. Comece com um pouquinho, e eu tenho certeza que o Espírito vai te dar mais vontade de fazer as coisas, vai te dar mais curiosidade, vai te dar mais vontade de procurar, de pesquisar e de correr atrás e de falar sobre esse maravilhoso amor que Deus nos deu, né? Então, essa é a primeira dica. Então, a primeira é direcionada a Deus, a segunda é direcionada às pessoas que estão próximas ou não. Ame mais. O amor, ele pode mudar tudo ao nosso redor, pode mudar o mundo, aos pouquinhos, claro que é. Como se fosse
uma formiguinha, mas ele pode sim. Se todos nós aqui começarmos, é uma corrente que a gente vai aumentando ao longo do tempo. E o terceiro é destinado a você, se cuide. Então, o primeiro a Deus, o segundo as pessoas e o terceiro a você. Então, essas dicas eu queria trazer. Espero que edifique a vida de vocês. Acredito que é um tema bem interessante para que a gente possa mudar um pouco as nossas vidas. E é isso daí, pessoal. Obrigado e uma boa noite para vocês. Uma ótima segunda-feira.